seu aniversário, eu queria fazer uma coisa assim especial. Muito especial mesmo. Mas... o quê? Deixa cá ver. Já sei o que é que eu vou fazer. E ela vai adorar de certeza. Mas... eu não tenho tudo o que eu preciso. Pois... mas eu já sei quem tem, claro. Vou à loja Tio Zé. Ele tem tudo o que a gente precisa. Olá, meus amigos. Boa! Chegaram mesmo a tempo de ver o nosso Clube de Boas Novas, que está mesmo a começar. Então prepara-te, tu e os teus amigos. Hoje teremos uma nova série, Jesus, o Grande Mestre. Estou muito curioso para saber o que é que ele vai ensinar. E tu aí, vamos preparar-nos para cantar. Vamos lá. La la ta 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 la 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 la. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, pois bom ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem é Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem é Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem é Deus como o nosso. Não há. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, provou ser para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Não há rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Não há outra rocha, nem é Deus como o nosso. Não há outra rocha, nem é Deus como o nosso. Como é que nós podemos mostrar a Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador, que o amamos? Já pensaste nisso? Eu trouxe aqui algumas sugestões. Podemos dizer com as nossas próprias palavras, em oração, ao Senhor Jesus: Jesus, eu te amo. Também podemos escrever um poema para Ele ou compor uma música para Ele. E, claro, podemos cantar louvores ao nosso Senhor Jesus e também vivermos uma vida que o agrade. Mas há uma outra maneira. E esta maneira é o próprio Senhor Jesus que nos ensina na Bíblia. Ele mostra-nos o que podemos fazer para mostrar a Ele que o amamos. Vamos ler o que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 21. E diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Então, uma maneira de mostrar a Jesus que o amamos é obedecendo aos seus mandamentos, fazer o que Ele nos pede para fazer, prestar atenção ao que Ele nos ensina na sua palavra e colocar em prática, ouvir e obedecer. Vamos dizer todos juntos a primeira parte deste versículo. A Bíblia diz em João 14, 21:
há: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. Como é que nós podemos ter os mandamentos de Jesus? Quando lemos a Bíblia, em livro ou em aplicativo, quando ouvimos sobre o Senhor Jesus e guardamos no nosso coração e na nossa mente aquilo que ouvimos. Mas não basta saber o que é que Jesus ensina. É preciso obedecer a esses ensinos. É preciso colocar em prática esses mandamentos. É fazer o que Jesus nos diz para fazermos. Vamos dizer novamente o versículo de hoje? A Bíblia diz, em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21. E quais são os mandamentos do Senhor Jesus? Bom, eu acho que nós podemos resumir todos eles na seguinte frase: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como nos amamos a nós próprios. Quando amamos a Deus, colocamo-lo em primeiro lugar, obedecemos aos seus mandamentos e vivemos uma vida que o agrada. Quando amamos os outros, faremos tudo para os ajudar. Falamos do Senhor Jesus, oramos por eles, não fazemos nada que os magoe, não fazemos nada contra eles. E quando nos amamos, cuidamos de nós mesmos, vivemos uma vida saudável, não fazemos nada que nos possa magoar, servimos e adoramos a Deus, porque foi para isso que Ele nos criou. Vamos dizer o versículo de hoje. A Bíblia diz, em João 14, 21a, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. Se tu já tens o Senhor Jesus como teu Salvador, tu mostras ao teu Senhor e ao teu Salvador que o amas quando obedeces em todas as coisas, amando a Deus e amando os outros e a ti mesmo. E se ainda não tens o Senhor Jesus como teu Salvador, se nunca lhe pediste perdão pelas coisas erradas que fazes contra Deus, contra os outros ou contra ti mesmo, então tu precisas pedir ao Senhor Jesus para te perdoar todas essas coisas, todas essas maldades, todos os teus pecados. Precisas pedir ao Senhor Jesus para Ele entrar na tua vida e ser o teu Salvador. Sabes, é que sem Jesus estás longe de Deus. Todo o teu pecado, todas as maldades, todas as coisas erradas que tu tens afastam-te de Deus, que é santo e puro. Então, se ainda não tens Jesus como teu Salvador, aceita-o como teu Salvador, hoje mesmo. Vamos dizer novamente o nosso versículo? A Bíblia diz, em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. Agora eu vou começar a esconder palavras. Vamos ver se consegues dizer com 2 palavras escondidas. Vamos lá? A Bíblia diz, em João 14, 21a, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. E se eu esconder 4 palavras? Mais difícil. Vamos lá. A Bíblia diz, em João 14, 21a, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. E se eu agora esconder 6 palavras? Está mais difícil ainda. A Bíblia diz, em João 14, 21a, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. 8 palavras escondidas, vamos conseguir. A Bíblia diz, em João 14, 21a, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. Bom, acho que agora vou esconder os números. Todos comigo. A Bíblia diz, em João 14, 21a, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. Muito bem! Agora vamos dizer mais uma vez o nosso versículo para ficar bem aprendido. Comigo? A Bíblia diz, em João 14, 21a, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece,
Esse é o que me ama. João 14, 21a. Muito bem. Olá, Jeca, que bom ver-te. Já há muito tempo que não te via. Pois, ando muito ocupado com a escola e agora tive uma ideia que eu acho que teu Zé me pode ajudar. Oh, eu gosto muito de ideias. Qual é a tua ideia? O que é que tens em mente? O que é que tu queres fazer? Eu queria oferecer uma coisa para a Ritinha muito especial. Tu vais oferecer alguma coisa à Ritinha, então vieste no lugar certo. Tu já sabes que aqui a minha loja ela tem tudo o que tu precisas. É verdade, eu encontro quase sempre tudo o que eu preciso. Quase sempre? Então tem tudo. Sim, tem tudo, é verdade, tem tudo. Mas o que é que tu precisas então? Eu queria construir uma casa ali na praia para a Ritinha brincar com as suas bonecas. Uma casa? Para as bonecas? Mas isso é uma rica ideia. Eu também achei que ela ia gostar muito. Pois, só tem um problema. Já sabia, não tens materiais. Não é isso, Zeca. Eu tenho tudo, já disse que eu tenho tudo. Então qual é o problema? É areia. Areia? Mas eu tenho lá muito, eu não preciso comprar areia. Se o senhor não tem, não é preciso. Não é isso, Zeca. É que tu vais construir uma casa na areia. Tu achas que isso vai funcionar? Claro que vai funcionar. Eu só preciso de umas tábuas, uns pregos, um martelo e dá, é suficiente. E tu? Tu achas que isso vai aguentar? Claro, é uma casa. Zeca, tu precisas ouvir uma história que está na Bíblia, certamente, sobre construir uma casa na areia. Acha que eu não devo construir na areia? Se calhar é melhor tu ouvir a história e depois a gente conversa outra vez. Olá, meus amigos. Vamos à nossa lição de hoje? A pergunta que faço é: o que significa ser sábio ou sensato? Sensato é a mesma coisa de ser sábio. Então, o que significa ser sábio? Bem, sábio não é a mesma coisa de ser inteligente. Há pessoas que são muito inteligentes, têm muito conhecimento sobre muita coisa, mas não são sábias. Outras pessoas, porém, não têm tanta inteligência assim, nem muito conhecimento, mas na hora de falar, na hora de responder, na hora de reagir, na hora de escolher, o fazem sempre com muita sabedoria. Ser sábio, meus amigos, também não é ser esperto ou muito espertinho. Sabedoria não é isso. Então, como é que realmente podemos ser sábios? Será que podemos aprender isto com o Senhor Jesus? O que significa ser sábio? Claro que sim. Certa vez, o Senhor Jesus estava a ensinar e a explicar às pessoas qual era a verdadeira vontade de Deus para o seu povo. Ou seja, aquelas pessoas que adoravam a Deus e confiavam nele. Jesus dizia a toda a gente naquela altura como Deus amava a todos eles e queria continuar cuidando de cada um. Assim como Ele até hoje continua cuidando de nós, continua amando-nos. Ele cuida de todos nós. O seu amor é grande e eterno, como a Bíblia diz em Jeremias 31:3. O amor de Deus nunca falha, nunca deixa de amar-nos e por isto, nesta aula, o Senhor Jesus ensinou como ser verdadeiramente feliz, confiando e seguindo os seus conselhos ou os conselhos de Deus. Jesus ensinou que devemos ser bons exemplos de cristãos, que não devemos desejar o mal, nem agir com raiva descontrolada para com as pessoas, devemos pedir perdão e perdoar os outros, não devemos desejar o que não nos pertence, não devemos abandonar ninguém e nem agir com deslealdade para com as pessoas. Devemos cumprir o que prometemos, nunca buscar a vingança, amar a toda a gente, fazer o bem sem interesses, orar e conversar com Deus. Estes foram os assuntos da aula de Jesus naquele dia. Servir a Deus de todo o coração, confiar em Deus e não ficar ansioso ou ficar preocupado, era isso que Jesus estava a ensinar também àquelas pessoas. Jesus também disse que não devemos julgar as pessoas, nunca andar pelo caminho mal, ter cuidado com as nossas atitudes, pois elas mostram como nós somos por dentro. Mas para que as pessoas nunca mais esquecessem o significado de ser sábio,
E como é importante agir com sabedoria, Jesus contou essa história que a Bíblia chama de parábolas. Isso está no capítulo 7 do livro de Mateus. As parábolas eram histórias muito usadas na época de Jesus e serviam para ilustrar ou explicar uma coisa importante que alguém tinha acabado de ensinar ou de dizer. Foi então que o Senhor Jesus, depois de ensinar tudo aquilo aos seus discípulos, contou esta parábola ou esta história. Prestem bem atenção. Certa vez, 2 homens decidiram construir cada um a sua própria casa. Em outras palavras, o que Jesus estava a dizer é que os 2 homens decidiram como é que eles queriam viver cada um a sua vida. E Jesus continuou. Bem, um construiu a sua casa na areia bem fofinha, num lugar sem qualquer segurança. Em outras palavras, este homem decidiu viver a sua vida à sua maneira, sem escutar os bons conselhos, sem ter fé em Deus, sem ter limites, sem pensar no dia de amanhã, sem cuidar da sua saúde, sem obedecer às regras, sem ter educação, enfim, viver como se Deus não existisse. O outro homem, porém, decidiu agir com sabedoria e ele escolheu construir a sua casa numa terra bem firme. Cavou bem fundo até achar uma pedra ou uma rocha onde ele pudesse apoiar a sua casa e ali construiu. Isto quer dizer, meus amigos, em outras palavras, que este homem que construiu a sua casa na rocha, depois de ter cavado bem fundo, queria viver a sua vida com muito cuidado, com limites, respeitando os outros, amando as pessoas, observando os conselhos de Deus e, sobretudo, confiando nele de todo o coração. Sabem, meus amigos, os conselhos de Deus para nós servem para nos dar orientação sobre o que fazer no dia a dia, principalmente quando vêm os momentos mais difíceis e às vezes até os dias muito maus. Quando choramos, quando nos sentimos sós, quando achamos que ninguém gosta de nós, quando perdemos alguém em casa por causa de uma doença ou um acidente, ou porque a pessoa já está muito velhinha, quando ficamos doentes ou quando estamos cheios de medo, às vezes quando temos que enfrentar uns problemas na escola com alguns coleguinhas que não gostam de nós, inclusive, ou temos algum exame difícil, esses momentos não são momentos fáceis. Não é fácil viver neste mundo, sabiam? Principalmente para as crianças que dependem da proteção dos seus pais e da proteção de Deus. Então, é para isto que servem os conselhos de Deus. E tu, que já tens o Senhor Jesus no teu coração, tu podes confiar nele obedecendo os seus conselhos. Porque os dias ruins e os momentos difíceis vêm e chegam de repente, como aconteceu com aqueles 2 homens quando acabaram de construir cada um a sua casa. O Senhor Jesus continuou a história dizendo assim: bem, dias depois chegou o mau tempo e vieram as chuvas e com tanta água que os rios transbordaram. E os ventos sopraram tão fortemente sobre aquela primeira casa que foi construída na areia sem segurança. E aquela casa não resistiu, desabou totalmente. Em outras palavras, meus amigos, quando aquele homem passou por problemas muito difíceis, ele não estava preparado para suportar e a sua vida tornou-se muito triste, sem esperança e perdeu totalmente o prazer de viver. O que aconteceu com a segunda casa durante a tempestade? Vamos ver? O Senhor Jesus disse que aquela casa que foi construída em terra firme também levou com muita água da chuva e com ventos muito fortes, mas a sua casa resistiu. Isto quer dizer que a vida daquele homem que escolheu viver confiando e obedecendo os conselhos de Deus também passou por muitos problemas, muitas tristezas, muita dor, muito medo, mas ele conseguiu vencer. Sabe por quê? Porque ele vivia não a sua maneira, mas a maneira do Deus que o criou, que o amava, que estava a cuidar dele, porque ele confiava no seu Deus. Então, depois de tudo isso, disse o Senhor Jesus a todos: escutem bem,
Este sim é o homem sábio, pois não só ouviu as minhas palavras, mas confiou totalmente em mim. Na verdade, o segredo da vitória daquele homem é que ele construiu a sua casa sobre uma rocha firme. A rocha que ele encontrou depois de ter cavado bastante. Esta rocha, meus amigos, em outras palavras, é o Senhor Jesus. Simboliza o Senhor Jesus, em quem nós podemos confiar e construir o nosso futuro, pois Ele, somente Ele, sabe orientar-nos e nos conduzir muito bem neste mundo. Então, tu que já sabes o que significa ser sábio, queres confiar hoje em Jesus, seguindo os seus maravilhosos conselhos? Ele nunca falha. Confia nele de todo o coração e Deus te fará viver uma vida fantástica que vale a pena ser vivida. Tio Zé, é verdade. Eu realmente não estava a pensar bem quando pensei em construir a casa das bonecas na praia. Pois, eu bem parecia que não estavas a pensar bem. Eu só estava a pensar que a Ritinha ia gostar, uma vez que ela gosta tanto de praia, então podia brincar com as suas bonecas lá na praia. Pois, foi uma boa ideia, só que não vai funcionar. Vais gastar dinheiro, tempo e a casa não vai ficar firme. Pois, já sei, já percebi. Acho que vou construir noutro sítio. Ou então se calhar vou pensar outra coisa. Pois, se calhar para um menino como tu, é melhor tu tentares pensar outra coisa. É verdade, tio Zé. Olha, obrigada, tio Zé. Ajudou-me imenso. De nada. Está sempre aqui o tio Zé às ordens para servir os seus fregueses e os seus amigos. Bem, meus amigos, agora para encerrarmos a nossa história, eu quero cantar para vocês uma canção que fala sobre aquilo que acabamos de aprender. A importância de construir a nossa casa sobre a rocha firme. O que significa isto? É viver a nossa vida confiando em Jesus, que é a nossa rocha, para que quando os momentos difíceis vier, nós possamos resistir, tá bem? Então a música é assim. Sobre a areia o tolo construiu, a sua casa ele construiu. Na areia fofa o tolo construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, e a casa na areia tombou. Na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu, e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu, mas a casa na rocha ficou. Yeah! Então, o nosso trabalhinho hoje é simples e vai-nos fazer lembrar certamente aquilo que nós tivemos a ouvir na nossa lição de hoje, não é, dos dois construtores. Vamos fazer uma casa e a casa que nós vamos fazer vai estar sobre a rocha, que é lá que deve estar a nossa vida, é lá que nós devemos permanecer para obedecermos àquilo que o Senhor pede de nós. Então vamos lá trabalhar, nós vamos precisar dos moldes, vocês têm os moldes em PDF, podem baixar, eu já cortei o formato da casa e vamos precisar de duas janelas, vamos precisar também de dois pedacinhos de relva, a porta, a rocha e o teto. Agora só temos que recortar e depois montar todas as coisas. Bom, e agora já está tudo recortado, então agora vamos começar por montar a nossa casinha nos sítios que nós queremos. Portanto, vamos colocar a casa na rocha. Com o marcador fazemos aqui a maneta da porta.
furador vamos furar aqui em cima para depois esta casa ser uma casa para nós de pendurarmos. Agora vamos pôr um fio aqui, vamos um nó, para depois nós podermos pendurar onde nós quisermos a nossa casinha. Depois aqui na base nós podemos escrever o versículo que aprendemos hoje e, se quiserem, podem fazer feitiço de pedra nos espaços que não tem nada e fica assim o nosso trabalho para hoje. Oh, que pena! Acabou o nosso clube por hoje. Mas no próximo sábado, meus amigos, temos mais. Então convida os teus amigos e vem divertir conosco. E não te esqueças também de visitar o nosso espaço de aventura.com. Ali tu podes baixar o aplicativo para o teu smartphone. Eu, por acaso, não tenho um, mas eu vou logo adquirir. Vamos lá. Adeus, amigos. Até a próxima.